Eu queria cumprimentar aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Tem alguém que é a primeira vez que está aqui? Pode dar um sinal com a mão, por favor? Temos aqui, temos lá no fundo. Tem alguém aqui que faz parte das casas de paz? Pode erguer a mão? Aqui? Tem mais, lá atrás tem mais um casal. Tem mais alguém? Casa de paz? Por favor, vem aqui na frente para nós orarmos por vocês. Vem junto, pode vir junto, Angélica. Os semeadores podem vir juntos se quiserem, para não deixá-los sozinhos. Você é muito bem-vinda, viu? Que Deus abençoe a tua vida. Guarda um minutinho só, nós vamos orar por vocês. Se tiver mais alguém que seja da casa, de uma casa de paz que está recebendo os semeadores, podem vir aqui à frente para nós orarmos. Esse daqui eu já conheço há algum tempo, já criou até barba, já. Tá bom, querido? Ele quando era pequeno, né? Como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Se tiver mais alguém, pode vir para nós orarmos. Quem que você está chamando? Tá. Amém, queridos. Esses daqui são aqueles que estão recebendo, né, alguns deles, né, que estão recebendo. Todo domingo nós recebemos uma visita, né, de alguém das casas de paz, e nós estamos muito felizes por receber vocês, viu, Marcelo? Viu? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês possam desfrutar desse tempo com alegria no Senhor, amém? Vamos estender a mão para cá, queridos, vamos abençoar a vida deles. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essas pessoas, por essas vidas tão preciosas, que abriram suas casas, Senhor, para ser uma casa de paz, para que ali entre o Evangelho, ali entre a tua paz, ali entre cura, libertação, transformação, mas acima de tudo, salvação. Pai, que o Senhor abençoe essas casas, abençoe as necessidades de cada um deles. Senhor Deus, proporcione a eles experiências mais excelentes, experiências maiores contigo, para que eles possam entender, ó Deus, que existe um cuidado, existe algo derramado dos céus sobre a vida deles, Pai, que é o Teu Espírito Santo, que deseja ensiná-los a viver com esperança, com alegria. Então abençoe essas vidas, Pai, abençoe aqueles também que não vieram hoje, ou mesmo dessas casas de paz, mas Senhor, esteja presente na vida deles, trazendo a Tua alegria e a Tua paz em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, viu? Pode se assentar. E aqueles que nos visitam, primeira vez que ergueu a mão, tem mais alguém? Que é a primeira vez, não é de casa de paz, mas está visitando, tem alguém? Aqui, esse jovem, né? Esse jovem aqui. Fique em pé, só para receber um abraço de boas-vindas. Alguém vai se aproximar de você para te dar um abraço de boas-vindas. Enquanto eles se cumprimentam, eu quero chamar o Nelson e a Suzy para nós apresentarmos o Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, né? Nós vamos fazer a apresentação do Manuel, que é filho do Emanuel, né? E do Nelson e da Suzy. Aqui, Suzy. Tem alguém da família aí hoje? Não? Alguém não vai tirar uma foto desse momento? A Rosa? Ah. Então, da cá o Emanuel Kikuchi Cardoso César. Vem cá, meu querido, daqui. Ah, que golinho bom. Esse aqui é o Emanuel, não é? Nós não batizamos crianças, nós apresentamos ao Senhor, porque nós cremos no batismo do arrependimento. Então um dia o Emanuel vai conhecer o Senhor Jesus e vai entregar a vida a Ele, amém? E ele já está querendo chorar, porque ele está olhando para mim e está meio assustado, né? Mas vamos estender a mão, irmãos, para ele. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos Te agradecer pela vida do Emanuel, Te agradecer porque o Senhor trouxe ele, Pai, à terra com um objetivo,
e esse objetivo haverá de ser, Senhor Deus, trazido a ele, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo. Pai, nós apresentamos ele a Ti e pedimos que o Senhor cuide dele, Pai. Cuide dos seus caminhos, cuide da sua saúde, mas acima de tudo, Senhor, lhe dê a oportunidade de nesta família Te conhecer como Tu és. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós apresentamos Emanuel a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acordo da mãe ou do papai? Vai ser do louvor, pelo jeito, né? Ela quer cantar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida do Nelson, Senhor Deus, a vida da Suzy, essas pessoas tão preciosas, tão amadas na Tua casa, e o Senhor deu esse presente, essa herança a eles, que o Senhor ajude eles a cuidar agora de sabedoria, de discernimento, para que eles possam, Pai, oferecer o melhor deles mesmos e o melhor de Ti também ao Emanuel, Senhor. E essa família seja uma família abençoada, uma família, Pai, reconhecidamente, Senhor Deus, cheia da Tua presença, Senhor. Então, Pai, abençoe e dê a eles sabedoria em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Depois você pega o certificado. Amém. Pode tirar uma foto aqui? Ok? Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Queridos, abra as suas Bíblias. Livro de Gálatas, capítulo 4, verso 16. Gálatas 4, 16. Amém? Se você não achou, confira aqui na tela. A palavra diz assim: tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Eu vou repetir com vocês. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar? Pai, eu quero Te agradecer por esta palavra, que ela abre, Senhor, uma oportunidade a nós de meditarmos em algo ainda maior. E nós queremos pedir a ajuda do Teu Espírito Santo, Pai, porque sem Ele nós não somos absolutamente nada. Então nós precisamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude a meditar, que o Senhor nos inspire, Pai, a falar aquilo que nós precisamos ouvir. Então que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, venha, Senhor Deus, conduzir todas as coisas, a fim de que o Teu nome seja glorificado e as nossas vidas transformadas pelo poder da Tua palavra. Faça isso, eu te peço em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar sobre um assunto hoje, ele é muito simples e ao mesmo tempo não é. Eu quero falar sobre o amor de Deus. E o objetivo de, já há algum tempo que eu tenho sentido, meditado nisso, mas nunca tinha preparado assim para trazer ao conhecimento da igreja. Mas existem algumas coisas que nós precisamos entender com relação ao amor de Deus. Nem sempre nós temos clareza a respeito disso. E de repente, por não termos clareza a respeito disso, nós acabamos agindo em relação ao amor de Deus de maneira errônea. E Paulo aqui, ele está escrevendo, eu comecei aqui por esse texto, porque o que nós pretendemos é conhecer a verdade a respeito disso. E Paulo, ele começa esse texto, então, com esse texto, ele está falando a respeito de exortando alguns irmãos que haviam crido no Evangelho, né? Eles creram no Evangelho que Paulo pregou, mas que eles estavam sendo influenciados por ensinos contrários
àquele mesmo evangelho que eles haviam crido. Então, principalmente os gentios, os que não eram judeus, os judeus queriam que eles fizessem, que eles vivessem algumas realidades do judaísmo dentro do cristianismo. E Paulo, então, ele exorta, e Paulo escreve com o amor, né, mas exorta a voltarem à pureza do evangelho, à essência do evangelho de Cristo. Então ele diz: vocês, porventura, tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade? Porque ele estava combatendo exatamente aquele desvio de conduta, ou aquele desvio da realidade do evangelho. É um evangelho agora que não era mais aquele evangelho puro, verdadeiro. Então ele diz: irmãos, vocês acham que eu, pelo fato de falar a verdade, eu me tornei vosso inimigo? Ele estava exortando eles. É claro que não. Na verdade, é porque eu amo vocês que eu estou falando a verdade para vocês. Então, veja bem, essa é uma relação que nós vamos encontrar na Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse. Amor e verdade. Amor e verdade vão estar presentes. Por quê? Não existe amor sem verdade. O amor só existe através da verdade. E por mais dura que a verdade pareça ser, ela tem um objetivo à luz da palavra de Deus, que é o amor. Agora, eu gostaria que tudo que nós meditarmos aqui nessa noite, você olhasse sempre por essa perspectiva, a perspectiva de tratar a verdade em amor. Então nós vamos conduzir nosso coração nesse sentido. Tem uma eu não sei se é uma seita, aquela LBV, Legião da Boa Vontade, não sei se vocês já viram, né? O líder deles é Alziro Zarur. Ele tem uma colocação que reflete algumas coisas que eu quero falar hoje à noite aqui. Ele diz assim, que Deus é amor. E por Deus ser amor, Ele ama tanto, e o amor de Deus é tão verdadeiro e tão puro, que no final de tudo, até o próprio Satanás será perdoado, né? Porque o amor de Deus cobre tudo isso. Isso é um absurdo. Um tempo atrás, já alguns anos atrás, eu atendi uma pessoa que ela tinha se envolvido com fornicação, ou seja, sexo fora do casamento. E quando eu apontei para ela o pecado, ela disse para mim, a pessoa disse para mim, não, Deus é amor. O que eu fiz foi amor. Isso demonstra, são exemplos de pessoas que aprenderam errado, não é? Pessoas que foram influenciadas por um falso evangelho. Ou seja, pessoas ouviram uma coisa, não buscaram saber adequadamente aquilo e acabaram entendendo as coisas de maneira errônea. Então, se por um lado nós temos também igrejas que pregam heresias, tipo prosperidade, né? Venha para Jesus e você vai ter uma casa nova, vai ter um carro novo. Dê o seu dízimo, você vai receber algo em troca. Confissão positiva, né? Fique falando, repetindo que você vai conseguir, Isso também são desvios do evangelho. Todavia, no meio de nós evangélicos também, de igrejas, vamos dizer, sérias, talvez até nós aqui, existe também alguns conceitos errados, respaldados na graça e no amor de Deus. Conceitos errôneos.
na bondade de Deus. Provavelmente nós tenhamos pessoas aqui nesse ambiente que pensam que Deus, por Deus ser amor, ela pode fazer o que quer da sua vida, porque Ele vai acabar perdoando de qualquer forma. O fato é que o conceito do mundo, o conceito mundano, ele entrou dentro da igreja. E às vezes as pessoas estão buscando entendimento nestes conceitos, e não na palavra de Deus. Então, quando elas buscam entendimento nesses conceitos, elas discutem o conceito, mesmo que eles não tenham respaldo da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ter uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de oração, para buscarmos discernimento espiritual através do próprio Espírito Santo que nos revela. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que nós não venhamos a nos desviar do propósito que Deus tem revelado nas suas Escrituras para as nossas vidas. Então nós não podemos ser enganados por conceitos, né, ensinos, que parecem politicamente corretos. Alguns são até bonitos, de valores bons, de amor, de perdão, de graça, mas em cima de conceito, de valores bíblicos errados. Então não é porque envolveu o amor que Deus aprova. Então nós precisamos entender essas coisas. Eu pergunto, Deus não é bom? Sim ou não? Deus é bom. Ele é bom. E para isso, então nós vamos verificar aqui alguns textos, nós vamos caminhar um pouco pelas Escrituras, para nós vermos alguns atributos de Deus. O que são atributos? Atributos são características de uma pessoa. Então nós não vemos a Deus, nós sentimos a Deus, mas nós precisamos conhecê-lo através da palavra, porque através da palavra nós vamos conhecer as características dele, nós vamos também conhecê-lo. Você conhece a pessoa não por causa do nome, por causa do seu RG ou seu CPF. Você conhece a pessoa pelas características, pelo caráter, né? Pela maneira como que ela age e vive. Então, no Salmo 34:8, diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, o texto está dizendo que Deus é bom. Na verdade, Ele não é somente bom, Ele é o único bom. Então você vai ouvir algumas coisas hoje aqui que você vai se assustar de início, mas depois você vai entender. Então vai com calma. Jesus disse, quando chegar, fala, bom mestre, ele falou assim, não sou bom só o Pai. Nem Jesus, quando ele veio aqui, à terra, Deus encarnado, ele não se julgou bom. Ele diz, bom somente o Pai, senão Deus. Mas Deus também não é somente bom, Ele também é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Não é? Lá, 1 João 4:8. 1 João 4:8 fala, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, Deus é amor. Então, essas são características inseparáveis de Deus. Ele é bom, Ele é amor, e esse amor é o amor sacrificial que só Ele pode produzir. O que é o amor sacrificial? O amor sacrificial é aquele amor que não depende do que a pessoa fez, se ela fez bem ou mal para você. É o amor que Deus, quando Ele entregou o Filho dele para morrer na cruz por nós, pecadores. Então nós não merecíamos, mas Deus deu o Filho dele para morrer no nosso lugar. Então Deus é amor. Deus é amor, um amor sacrificial. Mas Ele também não é somente bom.
e amor, ele também é misericordioso. Então nós estamos falando alguns versículos aqui para nós conhecermos a Deus, características dele. Salmo 86, 15, diz lá: mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Irmãos, quando nós lemos esse versículo dos Salmos, nós passamos batido. Nós lemos simplesmente, nossa, Deus é tudo isso. Mas nós temos ideia do que representa tudo isso? Do que é ser tudo isso? Ser compassivo, ser cheio de graça. Cheio de graça não é ser engraçado, é ser bondoso, é ser misericordioso, é atender a necessidade das pessoas independente do que ela é. Então Deus é bom, mas Ele também é misericordioso. Ele é amor, e por Ele ser amor, Ele é compassivo e Ele é rico em misericórdia. Então esse é o Deus da Bíblia. Mas Ele também é gracioso, como eu já disse antes, Salmo 63, 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A graça do Senhor, o favor imerecido, é melhor do que a vida toda, né? Então esses são atributos, são características do Deus da Bíblia. Portanto, Ele não é somente bom, Ele é amor, Ele é graça e Ele é misericórdia. São inegáveis esses atributos de Deus, mas há outros, e aqui que eu quero que você comece a pensar, há outros atributos, e que nós, devido à falta de conhecimento, nenhum desses outros são tratados como nós tratamos esses. Nós amamos saber que existe um Deus que é misericordioso, que tem misericórdia de nós. Nós amamos entender que nós é um Deus que é gracioso, que nós não merecíamos, mas Ele nos aceitou como somos. Nós amamos um Deus que é cheio, que Ele é compassivo, que Ele é bondoso. Tudo isso nós gostamos porque é para nós que Ele é nosso Deus. Mas Deus é bom, Deus é amor, cheio de misericórdia, é um Deus cheio de graça, e a graça dele é melhor do que a vida, mas Ele também é um Deus santo. Então Ele tem todas essas características, mas Ele tem a característica também de ser um Deus santo. Levítico 19, 2 fala sobre isso. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então está dizendo que Deus também é santo. O que é que significa a palavra santo? A palavra santo significa separado. Separado. Separado do quê? Separado de toda forma de pecado. Então, o Deus que nós servimos, o Deus que é misericordioso, o Deus que é bondoso, o Deus que é cheio de graça, o Deus que é cheio de misericórdia, o Deus que nos ama incondicionalmente, Ele é santo. Por Ele ser santo, Ele está totalmente separado de toda forma de pecado. Deus é santo, por Ele ser santo, ainda que Ele seja também amor, mas Ele abomina o pecado. Deus odeia o pecado em todas as suas formas. Então as coisas começaram a mudar um pouquinho. Tem uma outra palavra para pecado lá em Hebreus capítulo 1, verso 8 e 9. Está falando do Cristo encarnado, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, que é o pecado. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Iniquidade, então, é uma outra palavra ao pecado, e Jesus odeia o pecado, é o que a Bíblia diz. Deuteronômio 32, 4. Daqui a pouco nós paramos de falar os versículos e vamos desenvolver isso. Está dizendo que Ele é justo. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, Ele é fiel também,
e não há nele injustiça. É justo e reto. Então, vocês estão começando a ter uma ideia de quem é Deus? Está dando para entender? Deus é justo e reto. E nós não temos, amados, nenhuma compreensão do que significa cada um desses atributos. Nós não temos. Nós temos alguns relances de bondade, nós temos alguns relances de misericórdia, nós temos alguns relances de justiça, mas nós não entendemos, nós não compreendemos, nós não temos uma noção exata desses atributos de Deus. Deus é bom e nós não sabemos o que é ser, o tamanho dessa bondade, porque nós somos maus em essência. Nós somos maus em essência. Mas talvez você pense, pastor, mas eu faço coisas boas. Você não faz. Nós não fazemos coisas boas. Quando nós fazemos, irmãos, normalmente, sempre tem alguma coisa por trás que vai nos favorecer. Nós temos uma tendência ao pecado por causa da nossa natureza caída. Então o amor de Deus é o amor ágape, o amor incondicional, que independe do objeto amado. Agora eu pergunto, nós amamos assim? Você ama profundamente uma pessoa que te ofendeu, que te feriu? Percebe que o amor de Deus, ele é diferente? Ele quer que a gente ame assim, mas nós lutamos para que isso aconteça. Então veja bem, nosso amor é condicional, depende do que eu vou ter em troca. Ainda que eu diga que não é assim, Deus ama de uma maneira muito clara, de uma maneira que nós jamais amaríamos, porque Deus ama através da misericórdia. Mesmo o ofendido, ele tem misericórdia, e por ele ter misericórdia, ele ama. Quando nós somos ofendidos, nós não usamos de misericórdia, nós nos ofendemos e permanecemos ofendidos. E nós não abrimos a misericórdia, não deixamos que a misericórdia de Deus, ou que o nosso coração seja misericordioso com aquele que nos ofendeu. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, cada um de nós temos um estoque de misericórdia que se renova a cada manhã durante toda a nossa vida. Mas nós não liberamos a misericórdia àqueles que precisam de misericórdia. Então veja bem, nós temos muitas dificuldades em usar a misericórdia, de liberar perdão, e às vezes nós dizemos, eu perdoo, mas estou sabendo, estou cuidando, né? E quando queremos melhorar esse padrão, falo, não, agora, mas eu estou conseguindo perdoar, eu estou conseguindo. O melhor padrão que nós vamos encontrar de uma pessoa desejosa de perdoar foi o apóstolo Pedro. E ele chegou para Jesus e disse para Jesus assim, eu acho que ele falou assim, agora eu vou abafar com o mestre, né? Jesus, se eu perdoar então uma pessoa no mesmo dia 7 vezes, tá bom, né? Jesus falou, não, 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Acho que Jesus estava dizendo assim, é infinito, querido, é o tanto que for necessário, você deve perdoar. Então nós não sabemos o que é misericórdia. Nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos o que é bondade. Nós não sabemos o que é amor. Nós não sabemos o que é graça. Nós queremos a graça, nós queremos a misericórdia, nós queremos o amor, nós queremos tudo isso, mas queremos para nós. É como se nós fizéssemos uma barreira. Deus nos dá, Ele é tudo isso na nossa vida, mas quando Deus chega, permanece em nós e não passa de nós. Nós não sabemos ser usado por Deus. Por quê? Porque nós somos treinados por méritos.
Eu não sei, quando você, os homens aqui, né, quando você era jovem e ia jogar bola, se você não fosse o dono da bola, se você fosse perna de pau e você não fosse o dono da bola, você não jogava. Tinha que ser bom, ou o dono da bola. Ou seja, as coisas que nós fazemos sempre tem alguma coisa por trás, nunca tem a ver com graça. Mas a graça de Deus, a Bíblia diz que é melhor do que a vida. Nós não sabemos o que é ser santo. Pense um pouquinho. Hoje a sua vida manifestou santidade plena e total, desde o momento que você acordou até agora? Alô, tem alguém aí? A sua vida manifestou isso hoje? Nós não sabemos o que significa, irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos desse jeito. Agora, imagina Deus, Ele é totalmente separado do pecado. Nós não. Imagina um Deus santo, que ama, que é misericordioso, mas Ele não se envolve com o pecado. Ele já se envolveu, mas ele não se afasta, Ele não convive, é impossível, não é? Nós nos vemos como nós não somos. Deu para entender isso? Nós nos vemos de uma maneira que nós não somos. Essa é a grande realidade. Deus odeia o pecado e nós nascemos amando o pecado. Nós já nascemos amando o pecado. Nós não dizemos isso, mas as nossas práticas são contrárias àquilo que nós dizemos. Nós amamos o pecado. Cada um de nós temos áreas de fraqueza nas nossas vidas, que precisam ser tratadas por Deus, precisam ser santificadas. Todos nós. Outra coisa, nós amamos o pecado, nós não odiamos o pecado. Por nós sermos um ser caído, nós temos tendência a desejar o pecado. Você já chegou até a dizer, algum momento, que o pecado é bom? Sim ou não? O pecado é bom para a carne, é bom para o ser caído, mas para Deus não é. O pecado para Deus significa a morte do seu filho, Jesus. E justiça, nós somos justos? Então, hoje nós temos o padrão de justiça que nós temos visto. Olha para o nosso maior exemplo de justiça, o nível mais alto de justiça que nós temos, Supremo Tribunal Federal. É onde o máximo da justiça pode chegar. Então fica claro que nenhum ser humano, filho de Adão, tem compreensão do que isso significa. Além disso, a Bíblia diz o seguinte, que Deus, Ele não muda, Ele não sofre, Ele não tem sombra de variação. Tiago 1,17, por favor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Alô? Esse é Deus. Veja bem, Deus é amor e Ele não muda. Não tem possibilidade dele amar mais ou menos. Ele simplesmente ama. Ele é amor. Compreende? Ele não pode amar nem mais nem menos. Ele não tem sombra de variação. Ele não muda. É o que está dizendo a palavra. Então vamos lá. Deus é gracioso. Deus é misericordioso. Deus é santo e justo. O problema é que quando nós vemos essas características de Deus, segundo o que o mundo, ou que o evangelho distorcido vê,
né? Parece que Deus é mais amor do que Ele é santo. Se Ele é santo, Ele é separado do pecado, mas porque Ele é tanto amor, Ele ama tanto, Ele é puro amor, que Ele consente o pecado? Não. O tanto que Ele é amor, o tanto que Ele é santo. O tanto que Ele é justo, o tanto que Ele é misericordioso. Parece que Ele é mais gracioso do que Ele é justo. Então nós olhamos, nós queremos a graça, então nós alcançamos ou pensamos que podemos fazer determinadas coisas, viver determinadas coisas, porque tem a graça. Mas esquecemos que Ele é justo. E se Ele é justo, Ele vai usar a justiça em amor. Amor e verdade. Então Deus é amor. Ele é misericórdia e graça. Ele também é santo. Ele odeia o pecado e Ele é justo. Não é um mais do que o outro, porque Ele não sofre variação. Ele é. Ele não sofre variação. Então o amor de Deus jamais vai sobrepor a verdade. O amor de Deus jamais vai sobrepor a verdade. Porque Ele não muda. Eu me lembro de uma vez que um pastor, amigo nosso, e ele estava orando por mim, e ele disse uma frase que me marcou, e eu não esqueço dessa frase, há já uns 20 anos atrás. E ele disse assim: o teu amor pelas ovelhas não pode ser maior do que a justiça de Deus. E foi um recado de Deus para mim. Porque se você deixa o amor de Deus, ou o amor pela pessoa que fez alguma coisa fora dos propósitos de Deus, e você consentir, você permitir por amor, não, tem que ter a justiça de Deus junto. Tem que ter a correção junto. Vocês estão entendendo, queridos? Então veja bem, por que há desvio no Evangelho então? Por que há desvio? Porque existe uma leitura seletiva da Bíblia. O que é uma leitura seletiva da Bíblia? Quando a pessoa pega texto que lhe convém. Por exemplo, aquela pessoa quando fornicou, e depois chegou e disse: ah, mas Deus é amor, Ele me perdoa. Ela estava usando um texto fora do contexto. Ela estava usando um texto que lhe favorecia naquele momento. Então, porque essa leitura seletiva leva as pessoas a viver uma prática deliberada do pecado. Elas acreditam que Deus continua amando elas a si mesmo. Mesmo que se rejeite a Cristo por amor ao pecado, Deus as ama. Então isso vai levar a pensar como o outro que disse: no fim todos vão ser então salvos. Então todos são salvos, porque Deus é amor, até o próprio diabo será salvo. Errado. E quando alguém se opõe a ensinos desse tipo, quando você mostra essa verdade, aí te taxam de fundamentalista, de legalista. Mateus 10, 28. Esses dias, o Papa Francisco disse que o inferno não existe. E o que fazer com esse texto? Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes daquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Coisas, irmãos, cuidado com palavras bonitas. Pode ser de evangélicos, de pastor evangélicos, coisas. Procure na palavra, conhecer a palavra. Porque a palavra é a verdade. Procure a palavra de Deus como resposta para você. Então veja bem,
Isso leva a erros, a cometermos erros e vivermos no engano. Por isso que Paulo falou assim: por acaso vocês acham que por eu falar a verdade para vocês, eu sou inimigo de vocês? Não, é porque eu amo vocês que eu estou falando a verdade. A grande questão é, como Deus concilia os seus atributos? Como que Ele faz para conciliar uma coisa com outra? Porque parece que se chocam. Como o Deus que é amor é santo e justo, como Ele pode ser santo e justo sem o amor? Sem ferir sua santidade, sem ferir sua justiça e o seu ódio pelo pecado? Será que Deus deixa o pecado de lado? Não, eu amo tanto que eu vou virar o rosto, faz conta que eu não estou vendo. Isso não seria justo, irmãos. Por quê? Porque negaria a justiça de Deus, negaria a santidade de Deus. Como é que Deus concilia isso? Ao meio. E agora daqui para frente nós nos inserimos de uma forma muito, muito maravilhosa. Como é que Deus concilia isso? Ao meio, o único meio, que não é pouca coisa, não é um conjunto de regras e não é uma religião. João 3,16. Vocês já sabem, não é? Há inúmeros textos na Bíblia, nós vamos nos deter nesse daqui. Porque Deus, agora preste atenção, irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, ele expõe essas características de Deus. Por exemplo, Deus é amor, não é? Por quê? Porque Ele amou o mundo. Deus é gracioso, por isso Ele dá, Ele deu o seu Filho. Deus é bom, porque Ele não condenou, aquele que crê em Cristo não perece. Ele trouxe salvação. Agora vejamos, nós vemos nesse texto, de maneira clara, que Deus é amor, que Ele é graça e que Ele é bom. Então Deus amou as pessoas. O que tem de tão grandioso nesse amor? Afinal, nós nos consideramos boas pessoas. Você acha que você é uma má pessoa? Eu acho que eu sou até mais ou menos, não é? O que tem de grandioso, de tão grandioso em Deus amar aqueles que recebem a Cristo? Bom, vamos ver. Romanos 3, 10, 12. Olha lá, irmãos. Presta atenção nisso. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Muitas vezes quando você lê isso, você fala assim, nossa, é o mundo lá, está todo mundo perdido. Não, está falando para nós, queridos. Nós não temos a justiça de Deus, nós não somos justos. Então não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eu estou nessa daí, você não está? Nós estamos enquadrados nisso. Essa descrição se refere a nós, eu e você somos exatamente isso que está escrito. Agora veja bem, devemos amar a Deus de todo o nosso coração, porque não foi nós que encontramos Ele, Ele que nos encontrou. Então nós sendo tudo isso que está aí, Ele nos encontrou e nos amou. Outra coisa, nós não somos o que somos por causa do meio que nós vivemos. Nós não somos por causa, o meio não influenciou nós sermos isso que nós somos, não. O meio é assim por causa de nós. O meio, o mundo ficou do jeito que está por causa de nós, por causa do ser humano. Não é culpa dos nossos pais, não é culpa do mal que nos fizeram, não é culpa de Deus, não, a culpa é nossa.
Foi o homem que desobedeceu a Deus. Foi o homem que foi expulso da presença de Deus. Então nós somos isso porque somos pecadores, porque amamos o pecado. Mas talvez você pergunte assim, o que é especificamente o pecado? Então, 1 Coríntios, capítulo 6, 9 e 10. Preste atenção. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Injustos é aquele que não pratica a justiça. Epa, está dizendo que não vai, então não vai ninguém para o céu. Vamos pensar. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino do céu, o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Bom, o reino de Deus é onde Deus reina. Onde Deus reina não existe o pecado, porque Ele odeia o pecado. Eu acho que você está pensando assim, onde você quer chegar, pastor? Porque pelo jeito aí nós estamos perdidos. Espera lá. Apocalipse 21, 8. Então, quer dizer, aqueles que vivem na prática do pecado não poderá estar na presença de Deus. Veja o que diz Apocalipse 28. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Quem que nunca falou uma mentira? A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vocês estão percebendo o tanto que nós precisamos de misericórdia? Vocês estão compreendendo o tamanho da graça de Deus com nossas vidas? Este é o estado de todo ser humano descendente de Adão. E as pessoas veem essas coisas como coisas normais. Hoje essas coisas todas que você vê aí, que nós acabamos de ler, são coisas normais, naturais para as pessoas. Muitas não aceitam, mas a grande maioria tem isso daí como natural, está desse jeito mesmo. Essas são ações também que não são estilo de vida, não são normais, não são problemas, não são dificuldades, não são limitações, ou não são desvios de comportamento. Isso tem um nome, isso chama-se pecado. Isso tem um nome, é pecado. Uma palavra, olha, extremamente impopular nos dias de hoje. Quase incompreensível para muitas pessoas. Mas isto aí, essa lista, mostra quem nós somos. Quem eu sou, quem você é. São pecados que o Deus Todo-Poderoso odeia. O Deus de amor odeia isso. O Deus que é misericórdia, bondade e santo, Ele odeia o pecado. Aí eu pergunto, como Deus pode amar pessoas assim? Como eu e você? Como Deus pode? Na verdade, para nós valorizarmos o amor, amados, nós precisamos saber quem Ele amou. O próprio Senhor Jesus disse, olha, se você amar alguém que te ama, não tem glória nisso. Mas você amar alguém que lhe ofende, nisso há glória. Pois bem, como que Deus pode amar pessoas como nós? Isso valoriza ainda mais o amor de Deus, porque não éramos merecedores e Ele nos amou. Então, para nós valorizarmos o Evangelho, as boas novas do Evangelho, nós precisamos ouvir uma péssima notícia a respeito de nós mesmos. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores e carecemos da misericórdia, da graça de Deus em nossas vidas. E não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. Nenhuma religião consegue mudar isso. Então, qual que é a situação? A verdade é que Deus deu o seu Filho Jesus, santo, sem pecado, por pessoas não justas, não é? Ou seja,
pessoas que não fazem o bem, pessoas que não buscam a Deus, pessoas que amam o pecado. Então Deus deu o Filho dele por pessoas como essas, do qual nós estamos incluídos. Enquanto não tivermos consciência disso, irmãos, nós não vamos compreender o amor de Deus. O amor de Deus, ele pode ser compreendido quando você olha para a sua própria vida. Mas não olhe daquela maneira, achando que você é algo, porque nós não somos algo, nós não somos absolutamente nada. Quando nós olhamos e vemos a pessoa que existe dentro de nós, quem realmente nós somos, então nós vamos compreender o tamanho do amor de Deus, o tamanho da obra que Ele fez na cruz. E por não compreender, não é, muitas vezes nós iremos dizer, então eu posso viver no pecado que Deus vai continuar me amando. Mesmo sendo pecadores, Ele mostrou o seu amor, a sua bondade, a sua graça, então todos serão salvos? Todos serão salvos, irmãos? João 3,18 responde: quem nele crê, não é julgado. Opa, começou a dar luz agora. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Então, quem não crê no Senhor Jesus Cristo, já não é julgado. Agora, quem crê no Senhor Jesus Cristo, não é julgado. Agora, quem não crê, já está julgado. Já está, não é que vai ser. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, julgado ou condenado, né? Então, quem crê em Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado por causa do pecado que ele nasceu, que ele comete. Então, Deus está dizendo que só os que creem em Cristo e se arrependem dos seus pecados é que são salvos. Irmãos, na verdade, eu vou dizer algo para você pensar. É impossível alguém que crê em Jesus e conhece o amor de Deus, pecar e achar normal. Não porque alguém diga para ele, porque uma igreja determina, porque uma pessoa proíbe, mas por causa do Espírito Santo que habita nele, que não compactua com o pecado. Eu sempre cito um sonho que eu tive uma vez, que naquela época eu soltava cheque ainda, hoje não se usa mais cheque. E eu sonhei que eu tinha soltado um cheque sem fundo. Irmãos, e eu fiquei apavorado. E eu falava no sonho, como que pode um pastor soltar um cheque sem fundo? Como é que eu vou fazer agora? Eu fiquei desesperado, Milton, que eu acordei suado, um pesadelo. Uma coisa que talvez seja comum para muitas pessoas. Mas o que eu estou querendo dizer? O Espírito Santo que habita em nós, ele não compactua com o pecado. Então, eu pecar e achar normal, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do propósito. O que é receber a Cristo? Nós entendemos que somos pecadores e que não temos condição de mudar isso. É como se eu olhasse para mim mesmo e falasse assim: Senhor, eu sou tendencioso ao pecado, eu sou pecador, eu julgo as pessoas, eu conto mentira, eu adultero, eu faço, sei lá, tantas coisas que eu poderia olhar para a minha própria vida, né, falando em nome de todos, e dizer: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue, através de mim. Eu não consigo. Nós precisamos compreender isso. Então, amados, nós precisamos reconhecer quem nós somos, porque Ele amou os pecadores, e Ele deu o seu Filho por esses pecadores, e todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados, crendo em Cristo para a salvação, recebe o perdão dos pecados por amor e graça.
Então, a nossa diferença de nós que nós cremos em Cristo, que nos arrependemos dos nossos pecados, e nós continuamos pecadores, mas somos pecadores perdoados pelo sangue de Jesus, justificados. E as pessoas que estão no mundo sem conhecer a Cristo, elas precisam conhecer a Cristo para entregar a vida a eles, para também serem pecadores perdoados. Mas isso também não é uma senha para nós vivermos no pecado. Nós vamos ver daqui a pouco, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós entregamos nossa vida a Ele, Ele vem assumir as nossas vidas. A própria justiça de Deus, que foi aplicada no Filho dele por nossas vidas, passa a ser parte da nossa vida. Por isso que nós podemos vencer o pecado. Em Cristo nós temos a justiça de Deus, porque Jesus é justo. É como se Deus falasse assim: ô pastor Alessandro, é o seguinte, você é pecador e não tem jeito, é a sua natureza, mas eu vou mandar o meu filho no teu lugar. Eu vou mandar o meu filho no teu lugar, sem pecado, e ele vai morrer a sua morte. Você que deveria morrer pelos seus pecados, mas ele vai morrer no seu lugar. Então o que vai acontecer? Nele, em Jesus, eu cumpro a justiça que te perdoa. Então nós não somos perdoados porque nós de repente ficamos bonzinhos, viramos crentes. Nós somos perdoados porque o único justo, o único que Deus se tornou homem, veio e habitou na terra, ele não cometeu um pecado sequer. Ele foi justo. Então nessa justiça que está nele, e agora ele em nós e nós nele, então agora nós somos perdoados. Não existe outro meio pelo qual nós devamos ser salvos. Lá na cruz, ele colocou a sua justiça em Cristo. Agora, se nós não recebermos a Cristo, a justiça dele não estará sobre nós. Então seremos o quê? Condenados. Seremos condenados. Mas Deus mostrou o seu amor, mostrou a sua graça, a sua misericórdia. Então por que muitos o rejeitam? E eu não estou falando somente dos que rejeitam, daqueles que estão no mundo, que você vai levar o Evangelho e dizer para eles: você precisa se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus, para que você receba o perdão dos seus pecados e tenha a possibilidade de vida eterna com Deus. Por que essas pessoas agem assim? E por que muitos de nós, conhecedores dessa realidade bíblica, nós também ainda rejeitamos a Cristo? Rejeitamos com as nossas atitudes, rejeitamos com os nossos pecados deliberados. João 3,19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse é o grande problema, porque as pessoas rejeitam Jesus, porque amam o pecado, querem viver na prática do pecado. Então, para serem aceitos, eles mudam o Evangelho em amor de Deus. Tudo é graça, Deus é amor, você pode fazer o que você quiser, porque no fim você vai ser salvo de qualquer maneira. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo por amor, graça e misericórdia, mas mesmo assim, as pessoas preferem o pecado. Você consegue formar na sua mente essa situação? Jesus se torna pecado, toma os nossos pecados, se torna a nossa justiça, e nós nos arrependemos e nos tornamos filhos de Deus, com direito à vida eterna com Ele, mas ainda temos amor pelo pecado? É justo? Como o homem pode continuar no pecado e rejeitar o amor de Deus? João 3, 20 e 21.
Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, aborrece a Deus, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas ou conhecidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. É muito simples. Todo aquele que pratica o pecado odeia Cristo, odeia a luz, portanto não pode viver assim na prática do pecado. Todo aquele que faz o mal vive na prática do pecado, odeia a luz, que é Cristo, odeia Deus e não vai para a luz. Agora, quem pratica a verdade vem para a luz, mas eu pergunto, quem pratica a verdade? Quem pratica a verdade? Quando eu e você nos arrependemos dos nossos pecados, a luz vem habitar em nós, sim ou não? A verdade de Cristo vem habitar em nós. Então, é Cristo quem vai transformar as nossas práticas. Então agora eu olho para a palavra, eu conheço a Deus, eu olho os valores de Deus, eu olho os princípios de Deus, eu olho como que Deus que é santo, que é misericordioso, que é justo, e como Ele age, e eu agora dou liberdade a Cristo para que através da minha vida eu possa fazer o mesmo. Então começa uma mudança de práticas. Ao invés de habitar em mim agora o pecado no meu corpo, agora habita a graça, agora habita a misericórdia, agora habita o amor, agora habita o perdão. Então o mundo ama o pecado e odeia a luz. Então inventam um Deus que ama o pecado e assim o mundo pode continuar no pecado. Então, amados, em Cristo Deus executou a sua justiça por pecadores como eu e você. E o meio que Ele usa é o arrependimento e nossa fé em Cristo como Salvador. Então não dá, irmãos, para nós cometermos pecado e continuarmos no pecado. O pecado é um acidente de percurso. Aliás, a própria palavra pecado quer dizer errar o alvo. Nós não podemos mais errar o alvo, porque nós já sabemos qual é o alvo que nós temos. Então nós não podemos errar o alvo. Então quando você se arrepende dos seus pecados e recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, naquele momento, a Bíblia diz que Deus esquece os seus pecados. A Bíblia diz que Ele lança no fundo do mar e não se lembra mais deles. Compreende? Você é renovado, você se torna uma nova criatura. Então a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você já recebeu a Cristo? Houve um momento em sua vida que você reconheceu que era pecador e foi para diante da presença de Deus? Então você disse a Ele, olha, Deus, eu vejo pecado em mim. Eu pensei que eu era bom, mas eu não sou bom. Eu vejo que eu tenho pecado, mas eu estou arrependido. Eu creio no Teu amor, eu creio na Tua graça. E eu quero pedir perdão dos meus pecados, porque eu não quero mais viver essa vida de pecado. Porque eu sei que se eu viver essa vida de pecado, eu não tenho lugar no Teu reino, porque o Senhor odeia o pecado e o Senhor é justo, o Senhor é santo. Então, o Senhor foi justo, o Senhor foi santo comigo. O Senhor foi gracioso comigo. Então, por causa dessa graça, eu vou abater a minha carne, eu vou abater a minha alma, eu vou me sujeitar às coisas do Espírito, para que o Senhor possa realizar os teus planos em minha vida. Quantos estão entendendo isso? Então você nasceu de novo, você entregou sua vida a Cristo, então você está debaixo do amor de Deus. Isso não vai tornar você perfeito, mas sempre terá o sacrifício de Cristo para perdoar os seus pecados. Portanto, você não precisa de uma religião, mas entregar a sua vida àquele que morreu na cruz para que você tivesse vida. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa revelar isso ao teu coração. Que o Espírito Santo de Deus te convença e nós possamos sair desse lugar onde nós achamos que nós somos alguma coisa. Nesse lugar onde nós achamos que nós somos o máximo, nós somos a cereja do bolo. Não, irmãos. Nós somos miseráveis.
Nós somos pecadores, carentes da graça e da misericórdia de Deus. Deus já fez tudo o que precisava fazer por nós. Ele já deu o próprio Filho por nós. O que nós precisamos agora é compreender que nós precisamos estar nesse lugar de perdão e saber que quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Nós ofendemos o nosso Deus que é amor. Então o fato de Deus ser amor não nos dá o direito de viver uma vida de pecado, amados. Ele é verdade. Ele ama você, mas Ele odeia o pecado. Mas Ele escolheu habitar em você, para que você odeie também o pecado. Pecado na nossa vida não pode ser o comum. O pecado na nossa vida são erros que cometemos na caminhada. E quando nós percebemos, nós nos voltamos para Deus, nos consertamos com Ele e seguimos na caminhada debaixo da graça, do amor, da misericórdia. Então não espere amor, graça, misericórdia, perdão sem arrependimento. Não existe. Não existe. Deus quer que nós venhamos a nos prostrar diante dEle, reconhecer quem realmente somos, para que Ele possa derramar abundantemente daquela vida abundante que Jesus nos prometeu. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a vida a Jesus? Você dizer assim: eu reconheço que eu sou pecador e eu quero dizer para Jesus que eu quero viver uma nova vida, um novo tempo. Eu quero receber essa graça. Eu quero deixar o pecado. Eu quero ser um filho de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente através dele. Se você deseja isso, levante a sua mão onde você estiver. Eu quero fazer uma oração com você. Eu estou te convidando a vir a Cristo Jesus, a vir aos pés do Senhor Jesus e dizer: eu sou pecador e eu quero perdão dos meus pecados. Tem alguém? Não fique com vergonha. É melhor você passar vergonha agora, entre aspas, do que morrer no fogo do inferno. Essa é a verdade, essa é a realidade. Alguém pode acompanhar essa senhora, por favor? Vem aqui. Como é que é o seu nome? Cristina. Tem mais alguém? Quer vir com a Cristina? Você é pecadora? Então você veio para o lugar certo, porque nós também somos. Carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Vou fazer uma oração, você repete comigo. Pai Celestial, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu reconheço que eu sou uma pecadora e careço da Tua misericórdia e do Teu perdão. Senhor Deus, o Senhor enviou o Teu Filho para morrer na cruz por minha causa. E hoje eu estou reconhecendo publicamente que eu sou uma pecadora e que preciso que o sangue que foi vertido na cruz me lave dos meus pecados e que o Teu Espírito Santo venha habitar em mim e dirigir os meus caminhos. Publicamente eu declaro Jesus Cristo como meu único Senhor, meu único Salvador. Eu Te recebo, Jesus, na minha vida, para todo sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe. E você, garotão? Como é que é o seu nome? Lídio. E você? Priscila. Vem cá. Vem aqui pertinho. Fazer essa mesma oração que eu fiz para ela, fazer para vocês dois. Eu quero que vocês fechem os olhos e repita comigo, tá bom?
Diga: Senhor Deus, eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho, que Ele veio à terra como homem e morreu na cruz para que os meus pecados fossem perdoados. Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do perdão, e eu sei que lá na cruz eu posso, através do teu Filho, ser perdoado. Então nesta hora eu recebo ao Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e eu convido o Espírito Santo para habitar em mim e dirigir todos os meus caminhos. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos colocar em pé. Quantos aqui são pecadores? Levanta a mão. Quantos aqui são pecadores perdoados? Quantos aqui querem viver no pecado? Não. Quantos aqui querem viver distante do pecado, viver o amor de Deus? Então, meus irmãos, vamos vigiar. Bíblia, palavra de Deus. Aqui está toda a revelação do que nós precisamos. Amém? Pai querido e amado, nós te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor é amor, porque o Senhor é verdade, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é santo. Pai, nós queremos que esses atributos sejam revelados a nós através do teu Espírito Santo, a fim de que possamos viver através deles e neles a nossa vida cristã. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, Senhor, a partir de mim mesmo, que precisamos de força para isso. E o teu Espírito Santo, ele foi enviado justamente para nos ensinar. Então eu clamo agora pela ação do teu Espírito em nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, aprender com ele através da tua palavra, e assim possamos ser responsivos, ó Deus, a ti. Que o Senhor nos ajude, que a tua mão nos oriente, e que o Senhor nos ajude a nos apartarmos do pecado, para que nós possamos glorificar o teu nome na terra. Obrigado por essas vidas, ó Deus, que se entregaram a ti. Que o Senhor continue abençoando a vida deles, e eles possam desfrutar da tua presença. E agora, Pai, nós levantamos as nossas mãos sobre a tua igreja e nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim nós abençoamos o teu povo com a tua paz. Senhor Deus, que essa semana seja um tempo de paz nas nossas vidas. Ó Deus, que nós possamos vivenciar todos os nossos dias, Senhor Deus, com o nosso coração centrado na tua palavra e em ti, e possamos ver os frutos disso na vida das pessoas que nos cercam. Então, Pai, que o teu amor, tua graça e as ternas consolações do teu Espírito permaneça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vamos cantar um cântico e depois nos despediremos na paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor.